Boa noite, Fer. Tudo bem? Vou começar a falar, depois na live vai ficar aí salva. Eu vou compartilhar nas redes sociais também, pra gente conversar um pouquinho o que eu tava pensando durante esses dias. E faz tempo que eu não gravo nada. Então, vou gravar, deixar gravado aí essa live. Então, sempre quando eu começo a falar, eu falo de um texto antes de dizer qualquer coisa. Eu gosto de falar um texto bíblico. Então, o texto que eu vou ler se encontra em Mateus 6, 21, que diz assim: Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aí eu fiz uma provocação, né, agora à noite no Face, perguntando para você onde que está o seu tesouro. Hoje é um domingo, quase uma segunda-feira, e eu queria te fazer pensar, onde que está o seu tesouro? Onde que você tem guardado o seu tesouro? O que tem valido tanto para você, a ponto de você considerar algo como um tesouro? Esse texto que eu li diz que onde você coloca o seu coração, ali está o seu tesouro. Se você coloca o seu coração num carro, numa casa, se você coloca o seu coração na sua família, se você coloca o seu coração na presença do Senhor, onde você coloca o seu coração, ali é onde está o seu tesouro. E eu andei pensando esses dias e eu fiquei falando com Deus de quantas vezes a gente perde tempo colocando o nosso coração em coisas tão fúteis, né? Às vezes a gente passa tanto tempo lutando por algo e quando a gente conquista aquele algo parece que a gente ainda tá vazio, porque é algo material, né? Que uma hora vai se desfazer e acabar. Ou quando nós acabarmos, né? Esse corpo físico, aquilo vai estar lá e não vai preencher, né? Então fiquei pensando sobre isso. E eu lembrei de algo que uma colega minha falou num último Café com Deus que a gente teve. Ela contou o processo de conversão da irmã dela, né? E o diálogo com a irmã dela, que estava em fase terminal, foi o seguinte: se Deus estivesse aqui, se eu fosse Deus e você pudesse me pedir algo, o que você me pediria? E a irmã dela, em fase terminal do câncer, falou: eu pediria para ser curada. E ela disse: eu sou Deus e eu falo que eu não quero te curar. O que você pediria? O que você faria? E ela relatando como que foi a conversa com a irmã dela, eu fiquei... causou um impacto muito grande em mim. Talvez ela não saiba, a gente não conversou mais sobre isso. Eu não vou falar o nome dela aqui porque eu não pedi permissão, né? Mas, enfim. E causou um impacto, tanto que isso já fazem 2, 3 meses e eu ainda tô remoendo, pensando nisso. E a irmã dela fica assim, né? Como assim, né? Você é Deus e não vai me dar cura. E eu vou fazer o primeiro parênteses, né? Porque a gente sempre tem muitos pedidos para Deus. E Deus, ele sabe o que convém pra gente. E muitas coisas a gente não alcança porque não nos convém. É muito difícil, né? Eu brinquei esses dias e falei assim: Deus, eu não quero ser feliz só no fim, eu quero ser início no começo e no meio também. Porque a gente tem o hábito de falar que a gente vai ser feliz no fim, que o fim, que se não tá bom é porque não é o fim. Sim, realmente, o fim sempre é perfeito. Deus faz a obra perfeita. E a Bíblia fala que nós conhecemos em parte e um dia vamos conhecer por completo. Mas eu quero que você pense um pouco nisso, né? Se hoje Deus parasse para você e perguntasse o que você quer, o que você precisa, o que você pediria para Ele?
Talvez você que está assistindo essa live fala, eu pediria uma casa própria, eu pediria um carro, eu pediria um filho, eu pediria um emprego. Mas através dessa pergunta que Deus está fazendo para você nesta noite, através dessa live, o que você me pediria? O que você pediria para Deus? Será que você conseguiria eleger algo que você mais precisa para pedir para Deus? Será que você conseguiria resumir todos os seus desejos em um pedido para Deus? Pensa um pouco, se você estivesse aí com Deus e Deus falasse o que você quer, você saberia pedir? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu tenho tantos sonhos, tantas vontades, será que eu conseguiria resumir, Deus, tudo que eu quero em um pedido? E eu fiquei pensando muito nisso. E aí eu pensei em algumas coisas que eu gostaria muito que Deus realizasse na minha vida, que ainda não realizei. E aí veio a segunda frase que essa amiga minha falou para a irmã dela: eu sou Deus e eu não vou te dar o que você pediu. E eu fiquei pensando e o Espírito Santo me confrontava dizendo: Jaque, e se eu não te der o que você pediu? E se Deus, irmão ou irmã, não te der o que você pediu? O que você vai fazer? Você vai chorar? Você vai gritar? Você vai sair correndo? Ou muitas vezes nós somos cristãos que congregamos, vamos abandonar a igreja, vamos abandonar o ministério, o departamento. O que nós vamos fazer quando Deus falar assim: senta, você está sendo filho mimado, eu não vou dar o que você quer? Muitas vezes a gente não está preparado para esse confronto. E quando esse confronto chega na nossa vida, a gente chora, a gente se inquieta, a gente reclama com Deus, como se Ele fosse o culpado de tudo. Sendo que tudo que Ele pôde fazer e que Ele pode fazer pela gente, Ele tem feito. Eu ouvi um amigo falando, ele nem é evangélico, é outra religião, eu não sei falar exatamente qual é. E ele falou assim: Jaque, independente do que você acredita, Deus nenhum vai fazer o que você pode fazer. E ele falou isso pra mim, eu fiquei pensando, porque muitas vezes a gente fica sobrecarregando Deus. A gente fica falando assim pra Deus: Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo, Deus tem que fazer aquilo outro. Como assim? Deus, ele não precisa fazer nada. Ele te deu o livre-arbítrio. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando tão mal de Deus. Ele te deu o dom da vida, ele te deu saúde e ele te deu a permissão de você decidir o que você quer da sua vida. Você não é obrigado a amar ele, você não é obrigado a servir ele. Você serve se você quiser. E aí, quando eu fui confrontada por essa pergunta, né, e pensando nesse diálogo que eu tive com a minha amiga, e Deus falou: e se eu não te der o que você quer? E se ele não te der? Você que tá vendo essa live, se ele não der o que você quer, o que você vai fazer? Você vai se isolar do mundo? Você vai ser aquela criança mimada que quando os pais negam alguma coisa, vai pro quarto, chora, se emburra? Mas saiba que a criança, depois que ela passa esse estresse básico, ela volta pro colo da mãe e pro colo do pai. Então, talvez seja o momento de você deixar esse estresse do lado, essa rebeldia, essa raiva por não ter ganho o que você queria e voltar pros braços do pai. E aí eu fiquei pensando, a palavra de Deus diz que muitas vezes os caminhos dos homens parecem ser bons, mas o final é perdição, o final é morte. E eu entendo muitas vezes porque está escrito na Bíblia que Deus não nos abençoa muitas vezes porque a gente pede mal. Porque às vezes, quando eu perguntei o que você pediria para Deus, você pensou em algo tão superficial, algo que talvez, se fosse um carro, uma batida podia acabar com ele. Se fosse uma casa, um terremoto. Nossa, Jaque, mas é só tragédias. Não, não é que é só tragédias, mas para você parar e pensar um pouco no que você tem pedido para Deus, o que é sua prioridade. E esse versículo que eu li em Mateus 6:21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Não tem como nós não estarmos com o coração naquilo que a gente mais valoriza. Se você valoriza a sua família, o seu coração vai estar com a sua família. Se você valoriza bens materiais, o seu coração vai estar com bens materiais. Agora, se você valoriza o amor, o sentimento, a Deus, o seu coração vai estar nessas coisas.
Hoje é domingo, vai iniciar uma semana nova. Deus está te dando uma oportunidade. Se você está vendo essa live, se você vê depois essa live, é sinal que Deus está te dando uma oportunidade de rever a sua semana, de ver o que você quer, de ver o que você vai escolher. E Ele te pergunta onde você tem colocado seu coração. Os dias têm nos consumido, né? Hoje foi falado muito isso no culto à noite, que os dias têm nos consumido a correria, o trabalho, os estudos, os afazeres, quem é mãe, dona de casa, esposa, isso tem consumido. E o que nós estamos fazendo, o que nós estamos valorizando? Será que nós estamos trabalhando tanto a ponto de não ter tempo para usufruir do nosso trabalho? Será que nós temos nos preocupado tanto com as coisas que a gente não tem parado para pensar o que a gente tem feito do nosso tempo? O nosso tempo ele é precioso. Se tem uma certeza que a gente sempre ouve falar, é que nós vamos morrer um dia. Pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a alguns anos, mas a certeza é que eu vou morrer. Mas eu acho que não tem nenhuma morte que possa superar uma vida bem vivida. E nós ainda temos uma esperança. Nós temos a esperança de ter uma outra vida, uma vida com Cristo, uma vida melhor. Mas eu quero te dizer que para essa vida melhor, diferente, essa vida superior, uma vida que não tem tristeza, que não tem sofrimento acontecer, a gente precisa viver essa vida bem vivida. Usar o nosso tempo com coisas boas, usar o nosso tempo com coisas saudáveis, usar o nosso tempo amando as pessoas, respeitando as pessoas, por mais que muitas vezes as pessoas pensam diferente da gente. Às vezes eu fico olhando o Facebook, algumas postagens indiretas ou diretas. Eu também já fiz isso, mas hoje eu falo que eu passei dessa fase. Às vezes a gente fica indignado com algumas coisas, a gente quer colocar algumas coisas, mas o Espírito Santo falou para mim: ei, o que você está fazendo? Ei, você é a igreja. A igreja não é uma edificação, não é uma parede. A igreja sou eu e é você. E o Espírito Santo habita na gente. E o Espírito Santo, eu falei: Deus, mas essas pessoas, muitas vezes líderes meus, pessoas mais conhecidas, pessoas que eu admiro, postam algumas coisas assim, e eu falo: Deus, às vezes dá a impressão que o Senhor não tá vendo, e o Senhor diz assim: não, eu estou vendo, mas e você? Como que você age, né? E tem um filósofo que a gente viu na universidade, eu nem lembro o nome dele, que diz assim, que não importa o que o homem fez de você... Ai, calma aí que eu vou lembrar. Não importa o que o homem fez com você, importa o que você fez com ele, com o que ele fez. É algo desse tipo, eu não vou lembrar a frase certa, mas eu fiquei pensando sobre isso. Muitas vezes a gente quer devolver tudo na mesma moeda, e aí a gente vai perdendo o foco da onde está o nosso tesouro, né? Porque se a gente acha que a nossa vida é só essa aqui, e independente de ser só essa aqui ou não, eu creio que há uma vida melhor com Cristo. A gente faz as coisas por fazer, a gente fala as coisas por falar, e muitas vezes a gente sai falando tudo que dá na telha, não é assim? A pessoa falou: comigo é assim, bateu, levou. E às vezes não é isso, sabe? O que você tem feito, o que você vai deixar depois que você partir, ou até mesmo agora. Pense nisso. Quando as pessoas pensar em você, quando as pessoas pensar no nome Jaqueline, o que eu quero trazer à mente dessas pessoas? Ai, Jaque, eu não me importo com o que as pessoas falam. O ser humano é uma pessoa social. Deus não nos fez para andarmos sozinhos. Nós necessitamos ter alguém por perto, né? As pessoas, as relações são o nosso tesouro. Deus é o nosso tesouro. A gente tem que colocar o nosso coração em tesouros que valem a pena. Tesouros que praga nenhuma pode matar, tesouros que nada pode tirar da gente. E se você tá vendo essa live e o seu tesouro é alguma casa, alguma coisa assim, saiba que um dia essa casa pode não ser sua, que esse carro pode não ser seu, mas as relações que você viveu dentro de você, os sentimentos de bondade, os sentimentos de amor, de afeto, de carinho, isso nunca vão tirar de você. Então, essa palavra falou muito forte no meu coração. E a minha amiga, ela contando, né,
que, voltando a falar dela, e ela falou para a irmã dela o seguinte: eu sou Deus e eu não quero te curar. Eu sou Deus, mas eu tenho algo para te dar que vai muito além da cura física. E ela ficou, aquela mulher, gente, ela estava com câncer terminal, ela estava sofrendo. E ela ouviu uma palavra que confrontou ela. E muitas vezes a gente ouve palavras que nos confrontam e a gente não quer aceitar porque a gente acha que não vem da parte de Deus. Mas se nós formos ler Jesus, ele foi, com todo respeito, o cara. Ele se fez homem, ele veio na terra. E pensa, a cabeça dos judeus na época bagunçou tudo. Ele veio falando algo diferente. Ele veio trazendo boas novas, ele veio dizendo assim: ei, vocês estão fazendo coisa errada, vocês estão apedrejando, eu vim pregar o perdão, eu vim pregar que eu tenho solução, eu tenho uma nova história, eu tenho a caneta que muda história. E aí os judeus ficaram todos confusos, sem saber, né? E Jesus, ele veio trazer isso para as pessoas, ele veio trazer boas novas. E aí eu fico pensando que às vezes a gente não representa o reino, né? Muitas vezes a gente não quer trazer coisas novas para as pessoas. E a palavra de Jesus, quando Jesus veio na terra, ele foi uma pessoa que ele confrontou os judeus, ele confrontou os doutores da lei. Ele teve que ensinar um doutor da lei o que é o amor ao próximo. Jesus era o cara, ele é uma bênção. Eu não tenho como descrever Jesus sem ser maravilhoso, enfim, santo. Eu quero que você pense que a palavra de Deus, ela vem te confrontar. E é esse o objetivo dessa live, é te confrontar. Ei, presta atenção, você mesmo que tá vendo essa live, onde você tem posto o seu tesouro? Na onde? Onde que está o seu coração? Eu quero que você pense isso hoje, que você pense isso amanhã e que você pense isso a cada dia, que você tenha uma vida bem vivida, que você ame as pessoas, que você aproveite. Não espere as pessoas partirem para você dizer que ama. Não espere as pessoas partirem para você fazer uma visita. Não espere as pessoas partirem para você fazer um textão no Facebook falando quanto que essa pessoa era importante para você. Abrace mais, beije mais, diz que você ama. As pessoas, às vezes, a gente fica tão bloqueado em algumas relações, né? E a gente esquece de dizer o quanto que as pessoas são importantes pela gente. São importantes para a gente, desculpa. E muitas vezes a gente vê pessoas do nosso lado com depressão, passando problemas psíquicos e emocionais, se achando sozinha, e a gente ama aquela pessoa e aquela pessoa quer ouvir um eu te amo, quer ouvir algo para se sentir melhor, para se sentir acolhida, e a gente tem recusado, e a gente tem virado as costas para essa pessoa. E aí eu pergunto mais uma vez para você: onde que está o seu tesouro? Onde que está o seu coração? Você sabe onde que está? O que você tem dado valor? E essa irmã dessa amiga, essa amiga minha disse sobre a salvação em Jesus Cristo. E eu gosto de frisar isso: a salvação é em Jesus Cristo. A salvação não é na minha igreja, não é em outra igreja. Frequentar um templo é importante, Jesus nos ensinou isso. Mas a salvação não é igreja, a salvação é Jesus. É num processo interno. O externo é só consequência do que você vive internamente, né? E essa irmã dessa amiga aceitou Jesus naquele hospital. Deus fez a obra e ela não foi curada e Deus levou ela, mas ela levou ela salva. E eu pensei muito sobre isso já faz algum tempo, alguns meses, e eu gostaria que você pensasse isso, que talvez você esteja pedindo a coisa errada para Deus. Talvez você esteja pedindo o que para você é valioso, e Deus te dando a oportunidade de pensar assim: não, o que você quer nesse momento não é valioso, não é esse o verdadeiro tesouro. Então é isso, eu não vou me estender, eu fico muito emocionada. Quando eu tô falando a palavra, eu fico muito emocionada, porque é um amor que transcende toda explicação, eu não sei nem, né, me expressar direito. Espero que vocês estejam entendendo.
mas Deus, ele tem um amor assim tão maravilhoso que ele sempre nos direciona a vivermos coisas novas e a entendermos, né, a excelência da sua palavra. E muitas vezes Deus fala com a gente por um versículo, por uma folha, pela natureza. Muitas vezes Deus fala com a gente de maneiras que a gente não espera, né? E é isso que eu queria deixar com vocês, que vocês guardem a palavra. A Bíblia fala que é muito importante a gente guardar a palavra no nosso coração para que a gente não venha pecar contra ele. Então eu vou ler mais uma vez o versículo só para vocês guardarem bem, que diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que o seu coração esteja no tesouro certo. Paz do Senhor, beijo, boa noite para vocês, boa semana.